Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço de troca de conhecimentos, leitura compartilhada e boa conversa. Então, o que temos para hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento com você, mais esse vídeo com você. Então, o que temos para hoje é o livro Uma Breve História da Filosofia, esse livro de Nigel Warburton, que nos traz trechos de diversos pensadores dentro da área de filosofia para a gente conhecer um pouco mais e, quem sabe, aí se aprofundar em algum deles que nos agrade mais e melhor. Então, se você gosta desse tipo de livro, primeiro, se você gosta de filosofia, se você gosta desse tipo de livro que traz um pouquinho de cada pensador, eu vou pedir um like aqui nesse vídeo, aquele likeão, né, que não dá trabalho para ninguém, mas para a gente ajuda muito, para que o YouTube possa entregar ele também para outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Agora, se você, assim como eu, é um leitor ou uma leitora eclética, e gosta de diversos tipos de literatura, mas anda sem tempo de ler, anda querendo escutar livros, né? Então eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, fazer parte da nossa família de leitores e acompanhar as nossas playlists aqui, tá bom? Então, bora para nossa leitura hoje no capítulo 38. Estamos quase acabando, hein? Justiça por meio da ignorância, de John Rawls. Rawls. Meu inglês sempre perfeito, né? Talvez você seja rico. Talvez seja super rico. Mas a maioria de nós não é rica e algumas pessoas são tão pobres que passam a maior parte da sua curta vida famintas e doentes. Isso não parece justo ou correto e certamente não o é. Se houvesse a verdadeira justiça no mundo, nenhuma criança estaria faminta, enquanto outras têm tanto dinheiro que sequer sabem o que fazer com ele. Todos os doentes teriam acesso a bons tratamentos médicos. Os pobres da África não seriam piores do que os pobres dos Estados Unidos ou da Grã-Bretanha. Os ricos do Ocidente não seriam milhares de vezes mais ricos do que aqueles nascidos em desvantagem, sem ter culpa por isso. Justiça diz respeito a tratar as pessoas de maneira razoável. Há pessoas ao nosso redor cuja vida é repleta de coisas boas. E outras, sem ter culpa, têm poucas escolhas sobre o modo como sobrevivem. Não podem escolher o próprio trabalho, nem mesmo a cidade onde querem viver. Algumas pessoas que pensam nessa desigualdade simplesmente dizem: "Ah, sim, a vida não é justa", e balançam os ombros. Em geral, essas pessoas foram particularmente sortudas. Outras passaram um tempo pensando em como a sociedade poderia ser mais bem organizada e talvez até tentem melhorá-la. John Rawls, que viveu de 1921 até 2002, 81 anos, acadêmico tranquilo e modesto de Harvard, escreveu um livro que mudou o modo das pessoas pensarem nessas coisas. O livro chama-se Uma Teoria da Justiça, de 1971, e foi o resultado de quase 20 anos de duras reflexões. Trata-se de um texto feito por um professor para outros professores e escrito em um estilo acadêmico bastante seco. Diferentemente da maioria das obras desse tipo, no entanto, ele não ficou juntando poeira numa biblioteca, longe disso. Tornou-se um campeão de vendas. De certa forma, é impressionante que tantas pessoas o tenham lido. Contudo, suas ideias principais eram tão interessantes que o livro foi rapidamente declarado um dos mais influentes do século XX, tendo sido lido por filósofos, advogados, políticos e muitos outros, algo que o próprio Rawls jamais teria sonhado ser possível. Rawls lutou na Segunda Guerra Mundial e estava no Pacífico no dia 6 de agosto de 1945, quando a bomba atômica foi lançada sobre a cidade japonesa de Hiroshima. Rawls foi profundamente afetado pelo que vivenciou na guerra e acreditava ter sido errado o uso de armas nucleares. Assim como a maioria de nós, eu presumo. Como muitos que viveram naquele período, ele queria criar um mundo melhor, uma sociedade melhor. Mas essa maneira de provocar a mudança estava no pensamento e na escrita, e não em se engajar a causas ou grupos políticos.
Enquanto escrevia Uma Teoria da Justiça, a Guerra do Vietnã estava em fúria e imensos protestos anti-guerra, nem sempre pacíficos, aconteciam nos Estados Unidos. House escolheu escrever acerca de questões abstratas gerais sobre a justiça, em vez de se enredar pelas questões do momento. No coração de sua obra estava a ideia de que precisamos saber claramente como viver juntos e as maneiras pelas quais o Estado influencia nossas vidas. Para que nossa existência seja suportável, precisamos cooperar. Mas como? Imagine que você tenha de criar uma sociedade nova e melhor. Uma das perguntas a fazer poderia ser: quem fica com o quê? Se você mora numa bela mansão com piscina e empregados e tem um jatinho particular pronto para levá-lo a uma ilha tropical, provavelmente imagina um mundo em que algumas pessoas são muito ricas, talvez as que trabalharam mais, e outras são muito pobres. Se você está vivendo na pobreza agora, provavelmente pensará numa sociedade em que ninguém pode ser milionário, uma sociedade em que todos ganham uma parcela igual do que está disponível. Jatinhos particulares não são permitidos, mas há melhores chances para as pessoas desafortunadas. A natureza humana é assim. As pessoas tendem a pensar em sua posição quando descrevem um mundo melhor, quer percebam isso ou não. Esses prejuízos e preconceitos distorcem o pensamento político. A ideia brilhante de Rawls foi criar um experimento mental que ele chamou de aposição original, que subestima alguns dos preconceitos egoístas que temos. A ideia central é bastante simples: criar uma sociedade melhor, mas sem saber qual posição nessa sociedade você ocupará. Você não sabe se será rico, pobre, deficiente, de boa aparência, homem, mulher, feio, burro ou inteligente, talentoso ou sem habilidades, homossexual, bissexual ou heterossexual. Ele acredita que desse modo você escolherá princípios mais justos por trás desse imaginário véu da ignorância, pois não sabe em qual posição estaria ou que tipo de pessoa seria. A partir desse simples recurso de escolher sem saber o seu próprio lugar, Rawls desenvolveu sua teoria da justiça. Tal teoria era baseada em dois princípios, liberdade e igualdade. Ele acreditava que em ambos seriam aceitos por qualquer pessoa razoável. O primeiro princípio era o da liberdade. Segundo ele, todas as pessoas... cliquei aqui. Todas as pessoas deveriam ter o direito de uma margem de liberdades básicas que não pudessem ser tiradas delas, como a liberdade de crença, do voto dos líderes e a ampla liberdade de expressão. Mesmo que restringir algumas dessas liberdades melhorasse a vida da maioria das pessoas, Rawls acreditava que elas eram tão importantes que deveriam ser protegidas acima de tudo. Como todos os liberais, Rawls atribuía um alto valor a essas liberdades básicas, que deveriam ser um direito de todos, um direito que ninguém poderia tirar de ninguém. O segundo princípio de Rawls, o princípio da diferença, trata da igualdade. A sociedade deveria ser organizada para dar oportunidades e riquezas mais iguais para os mais desprovidos. Se as pessoas recebessem diferentes quantidades de dinheiro, essa desigualdade só seria permitida se ajudasse diretamente os que mais precisavam. Um banqueiro só pode ganhar 10.000 vezes mais do que o trabalhador que ganha menos, se este se beneficiar diretamente e receber uma quantidade maior de dinheiro que não teria se o banqueiro recebesse menos. Se Rawls estivesse no governo, ninguém ganharia bônus altos, exceto se os mais pobres ganhassem mais dinheiro como resultado. Rawls acredita que esse é o tipo de mundo que as pessoas razoáveis escolheriam se não soubessem se seriam pobres ou ricas. O problema é isso aqui, pessoas razoáveis. Mas vamos em frente. Antes de Rawls, filósofos e políticos que pensaram sobre quem deveria ter o que muitas vezes defenderam uma situação que produziria a média mais alta de riqueza. Quer dizer, algumas pessoas poderiam ser super ricas, outras moderadamente ricas e poucas muito pobres. Mas para Rawls, essa situação seria pior que aquela em que não houvesse super ricos, mas sim que todos tivessem uma parcela mais igual, mesmo que essa quantidade média de riqueza fosse menor.
Essa é uma ideia desafiadora, principalmente para quem é capaz de ganhar altos salários no mundo como é hoje. Robert Nozick, que viveu de 1938 a 2002, outro importante filósofo político norte-americano, mais voltado para o politicamente correto do que Rawls, questionou essa ideia. Certamente, os fãs que vão assistir a um brilhante jogador de basquete deveriam ser livres para dar uma pequena parte do dinheiro do ingresso para aquele jogador. É direito delas gastar seu dinheiro dessa maneira. E se milhões de pessoas forem vê-lo, o jogador acabará ganhando milhões, honestamente, pensava Nozick. Rawls discordava totalmente dessa visão. A não ser que o mais pobre fique mais rico como resultado desse acordo, argumentava Rawls, não seria permitido que os ganhos pessoais do jogador de basquete chegassem a tais níveis. De maneira controversa, Rawls acreditava que ser um atleta talentoso ou um sujeito extremamente inteligente não dá automaticamente direito de obter ganhos altíssimos, porque, em parte, ele acreditava que atributos como habilidades esportivas e inteligência fossem uma questão de boa sorte. Você não merece mais simplesmente porque teve sorte suficiente para ser o corredor mais rápido ou um grande jogador de futebol ou muito esperto. Ter o talento de um atleta ou ser inteligente é o resultado de ter ganhado na loteria natural. Muitas pessoas discordam enfaticamente de Rawls e acreditam que a excelência deveria ser recompensada. No entanto, Rawls pensava que não havia ligação direta entre ser bom em alguma coisa e merecer ganhar mais. Mas e se por trás do véu da ignorância algumas pessoas preferissem se arriscar? E se pensassem que a vida era uma loteria e quisessem ter certeza de que há algumas posições atraentes a serem ocupadas na sociedade? Supostamente, os apostadores correriam o risco de acabar na pobreza se tivessem a chance de ser extremamente ricos. Portanto, eles prefeririam um mundo com uma variedade mais ampla de possibilidades econômicas àquele descrito por Rawls. Rawls acreditava que as pessoas razoáveis não apostariam a própria vida dessa maneira. Talvez estivesse errado quanto a isso. Mais uma vez, acho que a questão, Rawls, é pessoas razoáveis, hein, querido? Sei não. Durante grande parte do século XX, as pessoas perderam contato com os grandes filósofos do passado. Uma teoria da justiça de Rawls foi uma das pouquíssimas obras de filosofia política escrita no século que vale a pena ser mencionada com o mesmo fôlego que as obras de Aristóteles, Hobbes, Locke, Rousseau, Hume e Kant. O próprio Rawls teria sido muito modesto para concordar com isso. Seu exemplo, no entanto, inspirou uma geração de filósofos que escrevem hoje, inclusive Michael Sandel, Thomas Pogge, Martha Nussbaum e Will Kinglicka. Todos acreditam que a filosofia deveria envolver-se com questões profundas e difíceis sobre como podemos e devemos viver juntos. Ao contrário de alguns filósofos da geração anterior, eles não têm medo de tentar respondê-las e de estimular a mudança social. Eles acreditam que a filosofia, na verdade, deveria mudar nossa maneira de viver e não apenas mudar nosso modo de discutir como vivemos. Outro filósofo que sustenta esse tipo de visão é Peter Singer. Ele é o assunto do último capítulo deste livro. Porém, antes de examinarmos suas ideias, exploraremos uma questão que vem se tornando muito pertinente nos dias de hoje. Os computadores podem pensar? E aí vem esse livro, que é de 2012, se eu não me engano, já vem trazendo essa questão que está tão em alta hoje em dia, que é a inteligência artificial. E se você quiser acompanhar, semana que vem a gente vai trazer este capítulo aqui. Lembrando, gente, que aqui embaixo tem o link, caso você quiser adquirir esse livro para você, não quiser esperar a semana que vem, ou quiser tê-lo porque achou interessante, ou quiser presentear alguém com ele, aqui embaixo tem os links desses livros, tanto a versão física quanto digital. Meu link de associada da Amazon. Você compra pelo mesmo preço e a Amazon me dá uma gorjeta por ter indicado o livro, tá bom? Ajudando o canal sem gastar nenhuma moedinha a mais. E é isso, a playlist tá aí, ó, a playlist de todos os capítulos deste maravilhoso livro. E a gente vai ficando por aqui, cuide-se bem, paz e luz, um grande beijo, até a próxima e tchau!
Tchau, tchau. Vou olhar o livro desse sujeito aqui, vai ser legal.